Olá pessoal, nós somos os Slatas Slides e hoje vamos lhe apresentar os 4 erros que você não pode cometer ao estudar. Essas dicas são nossas, foram vivenciadas pela gente e sabemos muito bem do que estamos falando. Queremos que você não passe pelas partes ruins da nossa caminhada. Seguindo essas 4 dicas, tenho certeza que você terá uma grande mudança no seu estudo. Então se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma aula e vamos lá! Redes sociais. O uso de redes sociais é perigoso. Temos que saber como e quando utilizar. É uma ferramenta poderosa, aproxima você de outros estudantes, tira dúvidas de forma rápida, tem aulas e dicas de estudo a qualquer hora e lugar, mas, sem cautela, a força para atrapalhar pode ser mais violenta do que para ajudar, por existirem diversas possibilidades de caminhos para tirar o foco. Às vezes, uma simples visualização de alguma foto lhe leva a outra, que leva a outra, e quando você percebe, já se passaram horas. Alguns estudantes somem das suas redes sociais, excluem ou simplesmente deletam aplicativos com a finalidade de diminuir o uso. Você deve saber os seus limites. Se você não consegue controlar o seu uso para direcionar para o estudo, talvez você devesse se desligar por um tempo. Ao passo que, se você consegue controlar e utilizar para se ajudar, não exclua, faça um excelente uso dessa ferramenta, pois você com certeza estará no caminho certo. Utilize para aprimorar o seu estudo. Essas ferramentas devem ajudar e não atrapalhar, porém saber essa distinção e principalmente praticá-la é algo bem difícil. Ousaria falar que o Instagram talvez seja a mais perigosa das redes sociais, pois é um aplicativo que não foi feito exatamente para o compartilhamento de material de estudo. No entanto, é nela em que as principais informações sobre aulas, avisos de postagens, links e motivações são veiculados. Nós mesmos temos nosso Instagram, que é totalmente voltado para o estudo e aconselhamos o uso dele. Companhias. Ter boas companhias é essencial. Seria no mínimo difícil andar com bombeiros para construir prédios, ou tentar salvar vidas com engenheiros. Você precisa estar alinhado com seus focos e objetivos. Às vezes, o seu melhor amigo de anos, por não estar com o mesmo sonho ou o mesmo foco que você, nesse momento vai mais te atrapalhar do que ajudar, e você não deve se sentir culpado por isso. Às vezes, uma companhia muito próxima poderá ser o maior problema, até mesmo em relacionamentos. E às vezes, essa companhia pode também ser a sua maior motivação. O importante é que você deve sempre se alinhar com pessoas que queiram lhe impulsionar, e não o contrário. Veja bem, não estamos dizendo que o lazer deve ser esquecido, porém você deve ser cauteloso no momento de decidir o que fazer e como fazer. Pois pense bem, se daqui a um mês você tiver uma prova e ainda tem um assunto a ser revisado, o mais sábio é deixar o final de semana para revisar e não para sair, por mais que seus amigos ou família tentem lhe convencer do contrário. Pense sobre aqueles que estão onde você quer estar daqui a um tempo. Quais foram os seus comportamentos, escolhas e decisões durante o período anterior ao que estão, ou seja, nos tempos de vestibular? O que e como estudar? Um dos maiores e mais comuns erros é subestimar o que se está estudando. Acreditar que algumas matérias, por serem mais básicas, não devem ser vistas e se deve ir direto às que são mais avançadas. A consolidação das matérias mais básicas é a parte mais importante do estudo. Não tem como se entender, por exemplo, inequações trigonométricas se não se sabe manipular relações trigonométricas e nem inequações. Saber o simples é essencial, pois é a base para aprofundar o seu conhecimento. Então, não subestime e muito menos se sinta mal por não saber direito algo que você acha simples, pois você deve entender os assuntos de forma sólida para ir para os mais complexos. Aliado a isso, há outro erro importante, que é se manter na zona de conforto do estudo, onde você estuda muito mais do que você já sabe bem ou fica aprimorando exageradamente algo, enquanto tem outras matérias que você se sente inseguro ou desconfortável. Provavelmente você estará indo por um caminho mais longo até a sua aprovação, se estiver sabendo tudo de equações, mas não estiver sabendo nada de geometria. No momento de estudo para os vestibulares, o certo é sempre se sentir desconfortável, pois isso te motivará a aprender mais. Ou seja, se você já sabe bem alguma matéria, passe para a próxima, pois o edital é extenso demais para ter desperdício de tempo. Também relacionado é querer ignorar o aprendizado em cada matéria individual e partir para resoluções de provas antigas logo no início do estudo. Se você faz uma prova antiga onde mais da metade dela é de assuntos que você não estudou o suficiente ou viu há muito tempo, errá-las não é demérito e nem métrica para nada. Você deve estudar primeiro as matérias e, depois que tiver uma boa bagagem na maior parte do edital, começar a focar mais em provas antigas. Aí você poderá ter uma medida do que sabe melhor e do que não aprendeu tão bem assim, para então se concentrar no que foi mal fixado. Outro problema é justamente o contrário.
Passar a maior parte do tempo assistindo uma videoaula sobre o assunto, lendo livros, vendo a teoria e não sair disso. Você tem que ver o necessário e o suficiente da teoria. Só vai saber se aprendeu ou não quando for exercitar, ou seja, fazendo muitas questões sobre cada assunto. A maior parte do seu estudo deve ser fazendo questões. Só veja a teoria por mais tempo se você realmente sentir dificuldade nela e só pelo tempo que for preciso. Planejamento. Por dia, o seu planejamento deve ser coerente com a sua realidade. Você não pode querer dormir 3 horas por dia para passar o dia inteiro estudando, ou querer estudar para provas muito distintas da que é o seu objetivo. Além disso, provavelmente você também tem horários do dia que irá render mais do que em outros. Por exemplo, há pessoas que preferem estudar de madrugada e há as pessoas que preferem acordar com o sol nascendo para estudar. E isso deve ser contado na hora de se planejar. Você deve se apertar ao máximo no seu planejamento, de forma que, no ano do seu concurso, sua vida seja dedicada totalmente à sua prova. Com isso, vem planejamentos diários, planejamentos semanais e de longo prazo, e dentro deles deve constar o tempo que você quer que seja livre na sua agenda, o que você vai fazer no seu tempo ocupado, quais matérias vai estudar em quais dias, metas de questões a serem resolvidas e etc. Então é isso, pessoal. Tenho certeza que se você seguir direitinho o que falamos, sua vida será outra. Assista nossas outras aulas e resolução de exercício, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga em nossas redes sociais. Abraços e bom estudo!